Imagina você sentar numa mesa, abrir o prato e ver um queijo cheio de larvas vivas se mexendo. Ou então, um ovo tão escuro que parece ter 1000 anos de idade. Agora me responde com sinceridade, você teria coragem de comer isso? Hoje eu vou te levar numa viagem bizarra pelo planeta para descobrir as comidas mais estranhas do mundo. Algumas são tradições antigas, outras são verdadeiros desafios de coragem. E tem umas que provavelmente você nunca vai querer chegar perto. Então já fica comigo até o final, porque a última comida da lista é tão extrema que em alguns lugares ela já foi até proibida. E no meio do vídeo eu vou te pedir uma coisa que pode virar tema do próximo. Antes de começar, já clica em inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like para esse vídeo chegar em mais gente corajosa e bora conhecer essas bizarrices culinárias. Quando a gente fala em comida estranha, normalmente a gente pensa, deve ser só coisa nojenta. Mas a verdade é que o que é estranho pra gente pode ser normal em outro país. Cultura, clima, história, religião, tudo isso influencia o que as pessoas comem. Para algumas culturas, comer insetos é algo normal, barato e até nutritivo. Já para outras, isso é inimaginável. Então, enquanto você assiste, tenta pensar assim, para mim isso é bizarro, mas e para quem cresceu comendo isso desde criança? E claro, já vai pensando, qual dessas comidas você talvez arriscaria provar? Porque no final eu vou te pedir para escolher uma. A primeira parada é na China, com um clássico das listas de comida estranha, o ovo centenário. Apesar do nome, ele não tem 100 anos, tá? Geralmente são ovos de pato, galinha ou codorna que ficam conservados por semanas ou meses em uma mistura que pode ter argila, cinzas, cal, sal e às vezes até casca de arroz. O resultado é um ovo com a gema cremosa esverdeada e a clara transparente, escura, meio marrom, parecendo uma gelatina estranha. A aparência é desafiadora e o cheiro também não ajuda muito. Mas na China, muita gente encara isso como um petisco normal, servido em fatias, em sopas ou com arroz. Para eles é tradição, pra gente parece cena de filme de terror gastronômico. Você teria coragem de comer um ovo que parece ter saído de um laboratório secreto? Comenta aí, ovo centenário, sim ou não? Da China a gente vai direto para a Islândia, onde eles comem uma das carnes mais temidas pelos viajantes, o hakar, carne de tubarão fermentada. O problema é que o tubarão usado tem uma carne tóxica se comida fresca, por causa de substâncias presentes no corpo do animal. Então o que eles fazem? Enterram a carne no chão ou deixam em recipientes especiais para fermentar, por meses ou anos. Depois cortam em pedaços e deixam secando. O resultado é um cubinho de carne com um cheiro extremamente forte, cheio de amônia, quase como produto de limpeza. Dizem que a primeira coisa que ataca é o cheiro, depois o sabor, que é bem intenso. Mas para muitos islandeses, isso faz parte da identidade cultural. É uma comida tradicional ligada à sobrevivência em um lugar com clima muito hostil. Se colocasse um pedacinho de hakar na sua frente e falassem, come e eu pago R$100, você comeria? Comenta, tubarão por R$100. Eu como, eu não como. Agora a coisa começa a ficar ainda mais intensa. Nas Filipinas e em alguns outros países do Sudeste Asiático, existe um alimento chamado balut. O balut é basicamente um ovo de pato fertilizado com um embrião já em desenvolvimento lá dentro. Ou seja, quando você abre a casca, você pode ver o corpinho do patinho em formação, cabeça, asas, às vezes até penas e ossinhos. Eles cozinham o ovo e comem direto da casca, colocando sal, vinagre ou outros temperos. Para muita gente por lá é uma comida de rua comum, um lanche, até considerado afrodisíaco. Mas para quem não está acostumado, só de imaginar morder e sentir ossinhos já dá vontade de sair correndo. Você consegue imaginar participar de um desafio de prova de balut? Se você não comeria de jeito nenhum, escreve nos comentários, balut não. Se teria coragem, coloca, eu encaro o balut. Agora presta atenção porque essa aqui é nível hardcore. Na Sardenha, região da Itália, existe um queijo chamado casumarzu. Ele é feito a partir de um queijo de ovelha tradicional, o pecorino, mas com um detalhe. No processo, o queijo é intencionalmente infestado com larvas de mosca. Isso mesmo, larvas vivas. As larvas vão comendo o queijo, fermentando e deixando a textura mais cremosa, quase líquida. Quando o queijo está no ponto, ele está cheio de larvinhas se mexendo lá dentro. Algumas pessoas comem com as larvas vivas mesmo, outras preferem tirar. Tem relatos de que se você chegar muito perto, as larvas podem até saltar. Em alguns lugares, esse queijo já foi considerado ilegal por questões de segurança alimentar, mas ainda é visto como uma iguaria tradicional por quem gosta. Sério agora, você preferiria comer o queijo com as larvas ou jogar tudo fora? Comenta a palavra queijo para eu saber que você chegou até aqui no vídeo. Saindo da Itália e indo para vários países, chegamos aos insetos comestíveis, que para muita gente é a comida do futuro. Em lugares como Tailândia, México e outros, é comum encontrar grilos fritos, gafanhotos, larvas, besouros e até escorpiões sendo vendidos como petisco. Eles são fritos e temperados com sal, pimenta, molho de soja, e muita gente que prova diz que o gosto lembra algo entre pipoca, camarão seco e salgadinho crocante. Os insetos são ricos em proteína, têm baixo custo e impacto ambiental menor do que a carne bovina.
Então tem muita gente estudando os insetos como solução sustentável para a alimentação do futuro. Para nós, ver um prato cheio de insetos pode ser assustador, mas para milhões de pessoas, isso é só um lanchinho normal. Se você tivesse que escolher um inseto para experimentar, qual seria? Grilo, gafanhoto, escorpião ou larva? Escreve aí nos comentários. Partiu agora para a Suécia, onde existe uma conserva de peixe famosa pelo cheiro insuportável, o surströmming. É um arenque que passa por um processo de fermentação e fica em latas fechadas. O detalhe é que essa fermentação continua mesmo depois que a lata é selada. Então ela pode estufar de gases. Quando a pessoa abre a lata, o cheiro é lendário. Tem relatos de gente dizendo que é um dos odores mais fortes da culinária, lembrando sujeira, esgoto, algo realmente difícil de suportar. Mesmo assim, tem gente que come o surströmming em sanduíches, com pão, batata, cebola, e para alguns isso é tradição e motivo de orgulho cultural. Imagina gravar um vídeo abrindo uma lata de surströmming dentro de um quarto fechado. Você toparia esse desafio com seus amigos? Comenta, desafio da lata, sim ou não? Em alguns países asiáticos, como na China, existe uma iguaria chamada sopa de ninho de andorinha. Mas não é qualquer ninho. É um ninho feito por um tipo específico de andorinha que constrói sua casa principalmente com a própria saliva, que endurece quando seca. Esses ninhos são colhidos, limpos, cozidos e usados para fazer sopas delicadas, muitas vezes consideradas de luxo, servidas em restaurantes caros. Algumas pessoas acreditam que essa sopa traz benefícios para a saúde, como melhorar a pele e a imunidade. Para quem não está acostumado, só a ideia de comer ninho de saliva de pássaro já soa bem estranha. Você encararia essa sopa se alguém te oferecesse num jantar chique? Responde aí, sopa, sim ou não? Na Coreia do Sul, existe um prato chamado sanakji, que é basicamente polvo servido bem fresco. Tão fresco que, em alguns casos, os tentáculos ainda se mexem no prato. Isso acontece porque os nervos ainda respondem ao sal e aos estímulos, mesmo depois que o animal está morto. A pessoa corta os tentáculos, tempera com óleo de sésamo, gergelim e pronto. O grande cuidado que precisam ter é mastigar bem, porque as ventosas ainda podem grudar na boca ou na garganta. Ou seja, além de estranho, pode ser até perigoso se a pessoa não souber comer direito. Para alguns, isso é uma experiência gastronômica única. Para outros, é simplesmente assustador. Você conseguiria comer algo que ainda parece vivo no prato? Escreve polvo vivo, jamais. Ou eu tenho coragem. Em algumas regiões da África, como no Zimbábue, Botsuana e África do Sul, existe um alimento muito comum conhecido como mopane worms, que são basicamente lagartas de uma espécie de mariposa. Elas podem ser secas, fritas, cozidas, colocadas em molhos e são ricas em proteína. Em alguns lugares, são consideradas uma importante fonte de alimento, principalmente em regiões rurais. Para quem é de fora, ver um prato cheio de lagartas pode ser um choque. Mas aquilo que a gente chama de nojento, às vezes é simplesmente comida normal em outro lugar do mundo. Para você, o que é pior? Comer larva no queijo ou comer lagarta frita? Comenta, queijo ou lagarta? E para fechar essa jornada, vamos voltar ao caso Marzo, como símbolo máximo das comidas extremas. Além de tudo que eu já falei, em alguns momentos ele foi considerado ilegal em certos países por não atender normas sanitárias. Mesmo assim, ele virou quase um símbolo de coragem gastronômica. Tem gente que viaja para Sardenha só para tentar experimentar. Já imaginou um restaurante temático com um menu do medo, onde a etapa final é provar uma lasquinha de caso Marzo? Se você chegou até aqui, comenta a frase secreta. Eu sobrevivi às comidas mais estranhas do mundo. Só quem viu o vídeo inteiro vai entender essa frase. Depois de ver tudo isso, fica uma pergunta. Será que o problema é a comida em si ou é o fato de a gente não estar acostumado? Tem gente que acha feijoada, bucho, pé de galinha e rabada super estranhos. Tem gente que se assusta com o nosso jeito de comer certas partes do boi ou do porco. No fundo, o que a gente chama de estranho, muitas vezes, é só diferente do que eu cresci vendo em casa. Isso não significa que você é obrigado a ter coragem de comer tudo. Cada um tem seus limites. Mas conhecer essas comidas ajuda a gente a entender melhor como o mundo é diverso e como a cultura de cada lugar é única. Agora eu quero saber de você. Qual dessas comidas você ainda teria coragem de experimentar? E qual você nunca, jamais, nem por dinheiro, nem por desafio, colocaria na boca? Comenta aqui embaixo, porque eu leio os comentários e posso até fazer um próximo vídeo só com as comidas que vocês escolherem ou com curiosidades sobre a comida brasileira que os gringos acham estranhas. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais curiosidades bizarras do mundo para você. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho.
porque aqui a gente sempre traz conteúdos diferentes, curiosos e às vezes um pouquinho nojentos, mas sempre divertidos. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você chama para qualquer desafio e manda para ele com a frase: "Bora escolher uma dessas para provar?" Obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.